Bem, meus irmãos, muito boa tarde. Eu resolvi fazer uma experiência e vou agora acionar aqui, entendeu? Uma postagem, um ao vivo. Eu vou estar ao vivo no Face de meu e no Face do Di Carvalho. E no caso, eu vou fazer a postagem sobre esse assunto muito interessante, que é o assunto de os talismãs e as medalhas cabalísticas, que normalmente a gente tem sempre uma dúvida sobre isso, sobre o poder que existe, que tem essas medalhas, esses símbolos que nós utilizamos. E para nós, eu fui pesquisar e descobri que na Revista Espírita, em setembro de 1858, foi feito um trabalho por Allan Kardec sobre os talismãs e as medalhas cabalísticas. E ele conta uma história muito interessante que vale a pena ser vista. Eu não vou dizer quem é a pessoa, eu vou dizer só o senhor tal, a senhora tal, para evitar nomes, porque não me cabe dizer nome. Mas o assunto é assim: o senhor fulano de tal, o senhor M, por exemplo, havia comprado de um quinquilheiro uma medalha que lhe pareceu notável pela sua singularidade. Ela é do tamanho de uma moeda de 5 libras. Seu aspecto é argênteo, prata, porém um pouco de cor de chumbo. Nas duas faces estão gravados uma multidão de sinais, entre os quais se notam os 2 planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e sinais em caracteres vulgares, além de outras características bizarras, tendo qualquer coisa de árabe, tudo disposto de um modo cabalístico no gênero dos livros mágicos. O senhor M, vamos chamá-lo assim, tendo interrogado uma senhorita J, médio sonambúlica ou sonâmbula, quanto a essa medalha, esta respondeu-lhe que era composta de 7 metais, que pertenceram a Cazote e tinham um poder particular para atrair os espíritos e facilitar as evocações. O senhor de Coudenberg, autor de uma relação de comunicações que teve, disse como médium para ele que a Virgem Maria disse-lhe que era uma coisa má, própria para atrair os demônios. A senhorita de Gundenstube, médium também, irmã do barão de Gundenstube, autor de uma obra sobre a pneumatografia, ou escrita direta, disse-lhe que ela tinha uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Olha que coisa. 3 informações diferentes. Pouco satisfeito com essas respostas contraditórias, meus irmãos, o senhor M apresentou-nos essa medalha a Kardec e a seu grupo, pedindo a nossa opinião a respeito, diz Kardec, e nos rogando igualmente interrogarmos um espírito superior sobre o seu valor real, do ponto de vista da influência do poder que tem. Eis a resposta de Kardec e dos espíritos superiores sobre essa medalha, sobre esse talismã. Os espíritos são atraídos, meus irmãos, ou repelidos pelo pensamento, e não por objetos materiais que não têm nenhum poder sobre eles. Os espíritos superiores, em todos os tempos, condenaram o emprego de sinais e de formas cabalísticas, e todo espírito que lhe atribui uma virtude qualquer, ou que pretenda dar talismãs que aparente a magia, revela com isso sua inferioridade. Estejam agindo de boa fé ou por ignorância,
em consequência de antigos preconceitos terrestres dos quais estavam imbuídos. Seja porque queira conscientemente divertir-se com a credulidade da pessoa, como o espírito zombeteiro, que Kardec fala sobre o espírito zombeteiro. Os sinais cabalísticos, meus irmãos, quando não são pura fantasia, são símbolos que lembram as crenças supersticiosas quanto à virtude de certas coisas, como os números, os planetas, e sua concordância com os metais, crenças nascidas no tempo da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, dos quais a ciência faz justiça, mostrando que eram os pretensos 7 planetas, 7 metais. A forma mística e ininteligível desses emblemas tinha por objeto impor ao vulgo, a pessoa comum, ver o maravilhoso naquilo que não compreendia. Quem estudou a natureza dos espíritos, quem estuda a natureza dos espíritos, não pode admitir racionalmente sobre ele a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Isso seria renovar as práticas da caldeira dos feiticeiros, do gato preto, da galinha preta e outros feitiços, que nada resolvem, a não ser a força do pensamento. Não ocorre o mesmo com um objeto magnetizado, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia do indivíduo, sobre a economia material do indivíduo. Mas, então, a virtude desse objeto reside unicamente no fluido do qual está momentaneamente impregnado e que se transmite assim por via imediata, e não em sua forma, em sua cor, nem, sobretudo, nos sinais com os quais podem estar sobrecarregados. E eu digo isso com minha convicção, porque uma vez eu fui na casa de uma pessoa e passei a mão na estante da pessoa, passei a mão no sofá, e eu senti as energias de uma das pessoas que tinha morado lá. Isso é possível? É possível, para os médiuns que têm esse tipo de sensibilidade. Inclusive, a telecinesia é baseada nesse princípio. Você sente as energias de quem pegou um livro, de quem vestiu uma roupa, por isso que se recomenda não vista uma roupa de alguém que não esteja lavada, porque ela está impregnada das energias dessa pessoa, ou ao receber um objeto de alguém, aquele objeto está impregnado das energias daquela pessoa que o manuseava. Isso é normal. Um espírito pode dizer, traçai tal sinal, e a esse sinal reconhecerei que chamais e virei. Mas, nesse caso, o sinal traçado não é senão a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de um modo material. Ora, os espíritos, quaisquer que sejam eles, os espíritos, qualquer que seja a sua natureza, não têm necessidade de semelhantes meios para se comunicarem, não, meus irmãos, como nós já temos estudado reiteradas vezes. Nós já temos estudado isso reiteradas vezes. Não tem necessidade, não tem a mínima necessidade, eu repito, de influenciar as pessoas como meio de se comunicarem. Os espíritos superiores não os impregnam mais. Os espíritos inferiores podem fazê-lo tendo em vista fascinar as imaginações das pessoas crédulas. Que querem ter sob sua dependência. Regra geral. Preste atenção. Todo espírito que se liga, mais importância, a forma do que o fundo, é inferior e não merece nenhuma confiança, ainda mesmo se dentro de um tempo disser algumas coisas boas, porque essas boas coisas podem ser um meio de sedução.
Tal era o nosso pensamento a respeito dos talimãs em geral, como meio de relação com os espíritos, meus irmãos. Vale dizer que ele se aplica igualmente àqueles que a superstição emprega como preservativos de doença ou de acidentes. Contudo, para a edificação do possuidor da medalha, meus irmãos, e para melhor aprofundar a questão, na sessão da Sociedade, no dia 17 de julho de 1858, Kardec pediu ao Espírito São Luís que consente comunicar conosco todas as vezes que se trata de uma instrução, que nos desse a sua opinião a respeito. Interrogado sobre os valores dessa medalha, eis a resposta de São Luís dada a Allan Kardec. Fizeste bem em não admitir que os objetos materiais possam ter uma virtude qualquer sobre as manifestações, sejam para provocá-las, seja para impedi-las. Bem frequentemente dissemos que as manifestações eram espontâneas e que, finalmente, jamais nos recusamos em responder à vossa chamada, porque pensais que possamos a obedecer a uma coisa fabricada por humano. Por que razão o espírito poderá obedecer a uma coisa fabricada por humano? A pergunta foi feita assim: com qual objetivo essa medalha foi feita? E a resposta de São Luís foi muito clara. Foi feita com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela quisessem crer, mas não foi senão pelos magnetizadores que ela pôde ser feita com a intenção de magnetizar para adormecer uma pessoa. Os sinais, meus irmãos, não são senão coisas de fantasia. Disse que ela pertence a Cazotte? Será verdade isso? Poderíamos evocá-lo a fim de termos algumas informações dele a esse respeito? A resposta de São Luís foi: não é necessário. Preferivelmente, ocupai-vos apenas das coisas sérias. E com isso eu termino. Muito boa tarde. Que Deus abençoe a todos.